Bom, então, hoje é a aula 8 de 21 da desconstrução do Million Club, né? E aqui é o transbordo que eu vou estar fazendo dentro daquilo que eu consegui captar, e eu procuro captar sempre o máximo que eu posso, escrever o máximo que eu posso e entender o máximo que eu posso para transmitir, mas sempre é uma transmissão a partir do meu olhar. Então, por mais fiel que eu procure ser, sempre vai ter um gap aí. E assim, procuro também fazer logo após, né, como eu já falei, que eu termino a aula, para que eu também consiga transmitir da forma mais, com a energia deles, né? Então, todos os dias vai ser durante 21 dias, todos os dias, sem parar, ininterruptamente, começa sempre o Tiago que começa, e ontem uma coisa que o Pablo falou, que eu esqueci até de colocar no transbordo, que o Tiago, por que que o Tiago faz a abertura de quase tudo do Pablo? Porque o Tiago começou a transbordar. Então, o Tiago começou nesse movimento de falar, de fazer live. Então, ele falou que o Tiago ele mudou de nível. Então, às vezes, algumas pessoas do ecossistema pro próprio Pablo pede para ele, nossa, deixa eu falar no início das suas lives, dá esse acesso para mim. E ele fala, você não mudou de nível, você não está fazendo, você não tá melhorando dia a dia, então eu não vou te dar. Então, ele fala assim que o Tiago ele conseguiu esse acesso porque ele está seguindo, fazendo todo dia, está sempre lá à disposição. Tamanha a importância que é o transbordo, aquilo que a gente vai fazer e todos os dias, né? Teoria, prática e constância. Então, e o transbordo é uma chave muito poderosa que realmente destrava, né? Muito. Então, o Tiago ele começa falando, né, que como que estão as outras aulas? As outras aulas que já foram feitas, você conseguiu fazer a tarefa, você já se colocou em confronto, conseguiu sair da zona de conforto, já conseguiu se confrontar, colocar em ação dentro daquilo que foi colocado nas outras aulas, né? Então, ele traz esse chamado para que a pessoa faça esse movimento. Então, ele fala, ele trouxe um código, aprenda a estar desconfortável no desconforto, aprenda a estar confortável no desconforto, só o desconforto que vai levar a gente num próximo nível. Ele fala assim que nós temos um cérebro primitivo, que é o reptiliano, que graças a esse cérebro nós chegamos aonde nós chegamos, nós estamos aonde nós estamos, que esse cérebro é o que nos protege, é o que a gente tem medo, é o que faz reatividade, é o que a gente se cuida, é o que faz a preservação do ser humano. Então, graças a esse cérebro, a gente tem esse movimento. Então, a gente tem que entender desse cérebro, que quando você está em perigo, ou você paralisa, ou você entra em combate, né? Se a gente for ver no passado, as pessoas, assim, ou via um bicho grande lá, ou ela corria, entrava em estado de correr, enfrentava ou paralisava, né? Tem até um mecanismo da mente, quando ela está em muito perigo, ela desliga a mente, ela cai, porque é até uma preservação de não sentir a dor ali, de ser, estar de frente com o predador, né? Então, ele fala assim que hoje ainda acontece isso com a gente. Não tem mais os predadores, mas muitas vezes alguém vai falar para você assim: nossa, mas que bobagem isso que você está falando. Então, às vezes as pessoas vão te falar coisas que vai fazer esse cérebro reptiliano aí entrar em ação. Ou ele vai paralisar, ou você vai paralisar perante aquilo, ou você vai confrontar, ou você vai seguir em frente. Aquilo vai te fazer mais forte, né? Então, ele fala assim que quantas coisas na nossa vida nos paralisam, às vezes por minutos, e às vezes por horas, por dias, ou às vezes uma vida toda. Então, ele trouxe isso e eu achei muito interessante. Daí ele contou um caso dele, que quando ele foi na, numa montanha, né, ele não tinha ali códigos para aquilo e ele teve que se superar. Daí nisso já entrou o Pablo, né? Aí ele fala que o Pablo está falando assim que daí dá o bom dia, né? Vamos estar mais um dia. E ele fala assim que ali na plateia, porque o que ele está fazendo nessa mentoria, todo mundo do ecossistema dele está assistindo. E ele cobra a presença de todo mundo e tem mais alguns convidados. Tem o sogro dele, tem um cara que vai ser sócio dele, né? Ele está naquele projeto de namoro para construir o carro, e ele falou que está ali na plateia também, que ele deu esse acesso a um garoto
de 18 anos que é filho do caseiro do sogro dele. Daí ele fala assim e esse menino tá maluco, assim, ele fala, vou fazer diferente, vou construir riqueza, vou criar prosperidade, vou desconectar daquelas pessoas que não acreditam em mim, né? Então ele faz ele conta desse menino e ele fala que ele se enxerga muito nesse menino, que quando ele estava lá no passado, nessa idade, ele também se via assim, as pessoas achando ridículo, achando com dificuldade, e é realmente, quando a gente é mais novo, as pessoas não acreditam, né? Acho que a pessoa tá doidinha ali. E ele fala que você vai chegar depois e as pessoas vão falar, nossa, do nada você estourou, do nada você tá diferente, do nada. Ele falou, não tem do nada. Nada existe, nada é do nada, né? As coisas são sendo construídas, as coisas estão sendo projetadas, as coisas estão sendo construídas dia a dia. Então, o resultado ele não vem do nada, ele vem de uma progressão, ele vem de um acumular. E o tema de hoje que nós vamos tratar é a autoimagem, né? Então, ele fala assim que a autoimagem é algo que precisa ser reformulado. E ele fala assim, o que é autoimagem? Autoimagem é a forma como eu me olho, segundo a lente dos que me ensinaram. Então, é a visão que eu tenho sobre mim, segundo a visão dos meus pais, quem que me criou, quem que me ensinou, aquelas pessoas que eu dei autoridade para eles. Segundo a visão do meu pai, da minha mãe, do meu professor, das autoridades, do original, de quando eu surgi, é essa autoimagem que eu tenho a partir dessa criação que eu tive, né? Então, ele fala assim que existe um lapso de quem era o Pablo pela visão dos pais e quem é o Pablo que é hoje. Então, ele teve que pegar essa imagem, que era a visão dos pais dele sobre ele, e ressignificou. Então, a imagem que eles tinham é que o Pablo era um cara pobre, sem dinheiro, escasso, sem condições nenhuma. Então, ele teve que ressignificar isso. E o dinheiro não cura a escassez. Você pode ter muito dinheiro e ainda se sentir pobre, ainda você ter essa imagem de pobre, né? Então, o que faz, o que ele ouvia quando ele era novo, quando ele estava lá na casa dos pais? E quanto que a gente ouve e vê, às vezes, os pais falarem dos filhos, né? Ver quanto que às vezes até como o pai fala para o filho, que é assim, que é a autoimagem que vai gerando, né? Você, por exemplo, às vezes a mãe e o pai falam, né? Você vai ser mulherengo igual o seu pai, você vai ser um fracassado igual o seu pai, você é igual, critica alguma coisa do pai e fala que a criança é igual. Você é lento demais. Por que você faz tudo lento na sua vida? Então, eles falam assim que os pais vão deformando a imagem que a gente tem de quem nós somos. Então, por que o pai faz essa deformação sobre a imagem do filho? Porque eles também têm a imagem deformada. Então, a nossa autoimagem vai se formando através dessa lente dos pais, né? Então, toda vez que você fala assim, você é lento, você você é incapaz, você é burro, você é isso e aquilo, você está deformando a imagem dessa criança. Os pais não construíram uma autoimagem. Então, eles não constroem a autoimagem do filho, eles deformam a imagem do filho a partir da deformação da imagem dele. Então, ele fala assim que vai ter um impacto muito grande na vida desse filho, tudo isso que você está falando. A forma com que você se trata não precisa ser para sempre, isso pode ser diferente, né?
Daí ele fala assim que ele vem tratando os filhos dele, né? Hoje ele trabalhou no pior ano, trabalhou família, e daí ele vem falando como que ele trata essa autoimagem com os filhos. Ele tem um filho que ele não come enquanto estão ali na mesa. Ele falou que tem um momento ali na mesa, então o filho não come. O filho fica lá prestando atenção, e depois que para de falar, ele come. Então, a comida coloca na frente dele, e ele é muito lento para comer. Ele é muito devagar, ele não come, ele esquece de comer. E depois, todo mundo termina de comer, ele vai comer, e ele tem muito essa relação de lentidão com a comida. Então, ele fala assim, ele não pode falar, ele não fala para o filho dele, seu lento, você é muito devagar, você... Não, ele vai tratando isso, né? Ele pergunta, ele faz pergunta para o filho, fala assim, a forma com que você demora para comer, você acha que isso vai impactar a sua vida no futuro? Como que vai ser essa tua relação, né? Então, ele vai tratando, fazendo perguntas, vai trazendo a consciência para o filho. Ou então, como que você... Às vezes o filho quer falar e fala assim, depois que você comer, daí você pode falar, né? Ou então, o Pablo fala assim, não, a hora que você começar a comer, eu começo também. Então, ele vai trazendo esse movimento, porque ele já vê algo que tem que ser tratado ali no filho, que é essa coisa que ele não tem foco. Então, ele desfoca ali, se perde e acaba não comendo, né? Então, ele fala assim que se você trata esse filho seu enrolado, seu lento, você vai deformando esse filho e não vai tratando, não vai curando. Então, a sua autoimagem, segundo essas pessoas que te criaram, né? A sua mãe, se a sua mãe te vê como menino, então, se a sua mãe te vê como uma menina ainda e não te vê como uma mulher ou não te vê como um homem, você tem que tratar isso. Então, ele já falou isso em outras lives, que às vezes chega a mãe dentro da casa da filha, que já casou e quer arrumar tudo, quer comandar ali, né? Então, a filha tem que tomar esse papel já de mulher e falar, não, mãe, agora aqui é a minha casa. E o que você tem que fazer para quebrar isso? Você decepcionar. Então, se a mãe vai limpando sua casa, você deixa ela realmente muito suja, traz terra, põe lá, deixa tudo organizado, para quebrar esse padrão. Fala assim, aqui é meu governo agora. Já cresci, não sou mais a sua menininha, né? Não sou perfeita igual a senhora, ele fala. Ele fala assim que a limpeza até é uma mania, até é uma doença, a pessoa que limpa demais, né? Que foi uma mulher lá dos Estados Unidos que foi presa porque ela entrava na casa dos outros para limpar. E tem pessoas que têm esse distúrbio, então você tem que estar ali com esse governo. Então, ele falou que ele se via como um menino, né, inseguro, do jeito que os pais viam ele. Então, ele teve que reconstruir essa imagem. Então, ele passa aqui a primeira tarefa, que qual é essa primeira tarefa? Ele fala assim que você tem que saber ser imagem de quem, né? E começar a fazer mudanças. Não pode mais ficar falando, tipo assim, eu não consigo isso. Isso é autoimagem, a gente consegue tudo o que quiser. Então, você pode falar, eu não conseguia isso, né? Ele fala assim, tudo que diminui tem que ficar no passado, tudo aquilo que te emperra, tudo aquilo que te segura tem que ficar no passado. Ele fala assim que o Marcos Paulo fala para ele, né? Eu não consigo fazer isso, eu não consigo correr, eu não consigo. Daí ele falou assim, não conseguia, né? Então o Marcos Paulo, ele tá nesse, eu não consigo acordar tão cedo assim. Daí ele falou, dorme mais cedo. Ele falou, mas você não deixa, dorme à tarde. Mas eu não consigo. Então não existe eu não consigo. Então você tem que tratar isso. Então, você não pode mais fazer, eu não dou conta. Você tem que jogar esse verbo no passado, eu não dava conta. Falar no passado, eu era dessa forma, né? E ir tratando tudo isso. Daí ele fala, eu só não dou conta, e pede para a gente repetir, do que ainda eu não desbloqueei. Então, você só não dá conta daquilo ainda que você não desbloqueou. A forma como eu me vejo garante os meus resultados. Então, os teus resultados, o resultado que nós temos hoje é só estar diretamente ligado da forma como a gente se vê, essa autoimagem de quem nós somos.
Então, a gente tem que te reconstruir isso em todas as áreas. Então, como que faz? Ele falou, tá, ok, a gente já detectou essa autoimagem, então agora como que a gente faz? Uma é essa tarefa, né, de ir reconstruindo e mudar tudo isso para o passado. Você não vai falar, eu não consigo isso, eu não conseguia isso. E ressignificando e realmente desbloqueando todas essa parte. Então, como que a gente faz isso? Primeiro começa com esse movimento e depois ele fala assim, eu sou a imagem de quem? De quem que eu sou a imagem? Né? Eu sou a imagem de Deus. Então, se eu sou a imagem de Deus, ao alto é Deus estar em mim e a imagem é Deus. Então, é um reflexo de Deus em mim. Então, a palavra então, independente das religiões, independente da espiritualidade, é eu sou. Quem que é eu sou? É algo que está aqui dentro desse corpo que é algo maior. Então, é como eu me vejo. Então, eu tenho que me enxergar do jeito que Deus me enxerga, do jeito que eu fui projetado para fazer. Então, eu fui projetado para ser uma imagem. E, de repente, quando a gente vem para o mundo, os nossos pais, nossos professores colocam e sujam esse espelho que é o reflexo de Deus. Então, ele fala assim, porque ele conta aqui de novo o caso com o pai dele, né? Então, o pai dele, ele não tem tanto relacionamento com o pai dele ao longo da vida. O pai dele separou da mãe dele, então ele não teve muito relacionamento com o pai. Então, o pai, ele não conhece muito quem o Pablo se transformou, quais são esse novo Pablo ressignificado. Então, ele conta assim que toda vez que ele encontra o pai dele para conversar, o pai dele fala para ele: cuidado com a bebida, filho. Cuidado não seja mulherengo, cuidado com as mulheres. O tempo todo ele repete isso, que é o medo dele, é a visão que ele tem do mundo e a visão que ele tem do Pablo. Ele fala: pai, não, muda esse assunto, não tem bebida. Que bebida, né? Que bebida? O Pablo não bebe. Que mulherada. O Pablo ele, assim, ele tem toda uma organização ali que ele já fez na vida dele. Então, quer dizer, o pai dele não ressignificou essa imagem, porque essa imagem é do pai, é o pai que é assim. Então, ele enxerga o filho da mesma forma. Então, você não pode se ver pela lente dos seus pais, você tem que ressignificar. Então, é essa outra imagem, né? Então, quando às vezes a mãe ali fica falando, né? Você é o lento, você não se enxerga esse filho que já é um homem que acha que ainda é uma criança, que acha ainda que precisa dela. Então, quer dizer, é a lente desse pai e dessa mãe. Então, se você não toma as rédeas da sua vida e ressignifica isso com a autoimagem dentro de tudo aquilo que você pode construir, né? Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer. Então, ele fala assim que como ele deu um exemplo de como ele se vê, né? Ele fala que ele está falando isso porque ele está dentro de uma mentoria fechada, que é um Million Club, e ele fala assim, como que eu me vejo? Eu me vejo uma máquina de guerra, ele falou assim. Ele se vê essa máquina de guerra, que é onde ele é todo poderoso, que ele vai pegar ali nas mãos e vai conseguir o que ele quiser. Ele se vê realmente como um super homem, né? Ele se vê, aliás, ele não se acha nada. Ele tem certeza de quem ele é esse super-homem. Ele falou assim que ele tem uma imagem muito forte, que não se importa, ele não se importa com nada do que acham ou que falam dele, né? Quando alguém fala mal dele, ele fala assim, isso é fraqueza da outra pessoa. Então, ele construiu essa autoimagem dele dessa forma todo poderosa, né? Então, ele trazendo assim, como que a gente faz para corrigir essa autoimagem? Daí ele fala assim, quem tem medo de errar tem uma autoimagem fraca. Então, se a pessoa tem medo de errar, ela tem essa autoimagem fraca. Ele fala assim que é como se fosse uma máquina de Xerox, né? É como se fosse uma ressonância magnética, é como se fosse esses diagnósticos por imagem. Então, essa imagem, ele
ele vai... Só um pouquinho, tá? Tem gente que não está conseguindo ouvir aqui no chat. Então, ele traz essa... essa autoimagem é uma xerox, né? É como se... Então, quando uma máquina, uma xerox, ela consegue transferir essa autoimagem clara, o mais claro possível, quanto mais claro a gente consegue ver a nossa imagem de um diagnóstico, é mais fácil a gente saber o que tem lá dentro. Então, é mais fácil a gente reconectar, é mais fácil a gente ser próspero, né? Então, ele fala assim, tem que ter 100% da autoimagem. Quanto mais 100% nós tivermos da nossa autoimagem, mais perto a gente vai chegar dessa prosperidade, né? Então, não interessa mais a forma como nossos pais nos veem, mas e sim como a gente vai reconstruir essa autoimagem, né? Então, a gente tem que agora ressignificar tudo através dos nossos olhos. E ele fala assim que por palavras não se cura a autoimagem. A gente não cura só através das palavras. Daí ele faz um ciclo, ele desenha ali um ciclo, ele coloca em cima o mundo real, coloca aqui à esquerda a autoimagem, coloca resultado e coloca ação. Então ele fala assim que o mundo real não muda, não muda. Esse mundo real é o mundo real. Então, quando a gente tem a imagem acertada, a gente faz uma ação mais mais real, a gente tem resultado mais reais e vai para o mundo real e você melhora a sua autoimagem e vai nesse ciclo, né? Então, a gente não muda o mundo real. Então, se a gente tem autoimagem errada, a gente tem ações erradas e o resultado dá errado em cima daquilo que a gente quer. Então, você tem que ajustar essa autoimagem. Então, ele conta de novo, ele vai trazer sempre durante todo esse processo do Million Club, ele traz, né? É interessante essa forma como que ele coloca. Ele coloca o tema, ele coloca aquilo que a gente trabalhar, traz ali referências bíblicas, ele traz daí movimentos que ele fez de ação na vida dele, ele vai contando histórias, enfim. Ele fala, quando ele estava no Brasil Telecom, quando ele teve a treta lá, que a mulher falou, tudo, juntou todo mundo, e a mulher falou mal dele, uma comandante lá, uma diretora lá da Brasil Telecom, que ela falou assim, o Pablo se acha maior que a Brasil Telecom. E ele falou que nesse momento ele pegou um código, que é, existe código na boca de sábio e na boca de tolo. E quando é na boca de tolo, esse código é invertido. Então, sempre você vai pegar código para você sabendo quem você é, sua autoimagem está forte, não importa o que falo. Daí falou, olha, é um código, realmente, eu sou maior que a Brasil Telecom, né? Então, ele diz para a gente entender que uma única pessoa é maior que todas as empresas do mundo. Daí fala, nossa, Pablo, você se acha? Ele falou assim, não, eu tenho certeza. E todas as pessoas são maiores que qualquer empresa no mundo. Qualquer pessoa é maior, porque foi uma pessoa que criou essa empresa, né? Que foi uma pessoa que criou a empresa. Então, você não foi feito para se curvar para nenhum homem, nenhuma mulher. Você não foi feito. Você foi feito para governar, né? Nós temos esse poder. Se você tem a capacidade de plantar dentro da sua cabeça as coisas, você vai fazer, não importa o que seja. Então, aqui ele passa uma outra tarefa, a segunda tarefa que vocês têm que anotar, né? Entrar e descobrir como Deus te vê. Então, como Deus te vê? Qual que é a imagem que ele tem de você? O que que ele projetou para você? Porque se você não sabe a forma que Deus te vê, você só vai ficar na visão dos seus pais ou de pessoas que você põe autoridade. Você precisa ver a forma com que Deus te vê.
Uma única pessoa vale mais que todo o mal da terra. Essa pessoa ela tem um poder de realmente fazer muita coisa, né? Então, você tem que ver essa sua imagem. Então, ele fala, essa segunda tarefa é: o que você quer ser quando crescer, né? Quem é você? Então, muitas vezes, a gente pergunta isso também para o filho, e a gente foi perguntado ao longo da vida: o que você quer ser quando crescer? E ele perguntou isso para o filho dele, menorzinho, o filho dele falou assim, que queria ser igual a professora. Então, você tem que ajudar seus filhos a entender o que eles querem ser, quem é ele, né? Ele é uma imagem de Deus, ele é uma imagem do eu sou. Então, você tem que ajudar ele saber essa resposta, que ele não é uma coisa, uma profissão, ele é algo governante, né? Descobrir quem é Deus. Então, ele fala que quando a gente entender esse símbolo do infinito, que a gente tudo pode, né? Que a gente tem esse poder aí, essa autoimagem, como Deus criou, a gente realmente, isso é muito poderoso, né? Daí ele fala assim, chama o Nésio, então tá todo mundo ali assistindo, né? Ele chama o Nésio e fala: Nésio, quantos porcentos você sabe sobre Deus? Então ele fala assim, que para a gente saber a imagem de Deus, se nós somos a imagem de Deus, a gente tem que saber quem é Deus. E ele pergunta para o Nésio: quantos por cento você conhece de Deus? O Nésio falou 0%. Daí ele falou: como que você quer ser 100% antes de ter a autoimagem de Deus? Se você não sabe, se às vezes o que você sabe é 0%, né? Daí o Nésio, ele conta que o Nésio, quando ele conheceu, o Nésio era fraco e frágil. Ele tinha inteligência, mas ele era muito frágil. E hoje ele é uma máquina, porque foi investindo, foi em busca de quem ele é, né? Porque ele fala assim que quando você descobre, você pode buscar dentro que você encontra Deus, você pode buscar Deus que você encontra você. Então, é o eu sou igual, isso já existe. Falta a gente realmente descobrir isso, né? Ele falou que o Nésio teve toda essa transformação. Então, a sua vida é descobrir quem você é, quem é a sua essência, quem é você, ou quem é Deus, né? Eu sou. Então, quando você entra dentro, descobre quem você é, você acha Deus, e quando você descobre fora Deus, você também descobre você. Então, não importa se você é ateu ou não, você tem que ir nessa busca, porque você vai dar o mesmo resultado, você vai descobrir. Ou descobre Deus que descobre você, ou descobre você que descobre Deus. Então, descobrir as coisas da sua eternidade. Então, quando você entra dentro de você, desse eu, você descobre as coisas da sua eternidade. Não é as coisas desse mundo. É essa imagem que você tem da eternidade. Quem é você? Então, ele fala assim que a grande missão da nossa vida é essa, né? Quem é você? Ele pede para repetir. Tudo que você quer saber de Deus, olha para a criação dele, né? Então ele fala assim que você quer conhecer alguém, conheça a criação. Então, para conhecer Deus, olhe a criação. Você é a criação dele e olha tudo que foi feito nesse mundo, que você vai entender, você vai pegar os códigos, você vai ter esse entendimento. Então, é autopesquisa constante, né? Então ele fala assim que ele acha que ele entende os 2% de Deus. E daí ele fala assim que cada um vai ver uma parte de Deus, né? Que ele viu 2%, vai conhecer um Deus a partir dele. Que Moisés viu um tipo de Deus, outros viram outro tipo de Deus. Então você vai olhar para a obra e você vai ver o código. Nós somos o todo. Então ele fala assim que Deus falou para Moisés: vai lá e fala para o povo. Ele traz tudo isso para explicar a autoimagem, tá? Então, ele fala para Moisés: vai lá e fala para o povo, veste a sua melhor veste, toma banho, se lava, que eu vou ter com eles, eu vou descer e falar com eles. E aí Moisés falou para o seu povo, né? E daí começou, como que Deus veio? Deus veio com vendaval, com fogo, com trovão. Ele falou que Deus fez todo esse movimento. E daí que o povo de Moisés falou: não, Moisés,
qual que é a imagem que o povo tinha? Ele tinha a imagem de escravo, né? De impuro. Então ele falou, Moisés, vai você ter com ele, né? Não vou estar aqui, não vai você representando. Então o povo não quis ir, não teve essa coragem de ir, porque a autoimagem era pequena. Então foi Moisés ter ali com Deus, né? Então falaram, vai encontrar por nós dois, né? Então vai ter com ele em nosso lugar. Moisés foi, ele já tinha essa mais intimidade com Deus e as pessoas não tinham, porque tinham essa imagem de escravo. Ele fala assim, pula para dentro e descubra que você, quem é esse você, né? Você é a fonte do eu sou, Deus, a essência, né? Então ele fala assim que o reflexo, a imagem é o reflexo da glória de alguém. Ele fala assim que se for caçar Deus, eu acho. E se eu for caçar o eu acho Deus. Então, se você for caçar Deus, eu me acho. E se você for caçar Deus, eu, você acha Deus. Então, a imagem é uma foto, né? Então, aonde que está o problema? Que o mundo te criou para você ser estável, trabalhador, confiável, né? Isso quem fez foi os pais. Os pais, a igreja, os governantes. Por quê? Porque é difícil trabalhar com alguém que é instável. Se você cria seu filho para ter uma instabilidade, pode trazer problema. Vamos supor, numa escola ou em alguma igreja, parece ser rebelde. Então, eles criaram para te colocar ali dentro de um controle, né? Então, é por isso que a visão, a autoimagem está distorcida. É melhor ter pessoas caladas, é melhor ter pessoas obedientes, é mais fácil de controlar. Então, tudo isso foi passado na nossa autoimagem. E ele fala assim que isso, se você for estudar a história, aconteceu em várias vezes da história, né? A época de Hitler, em várias épocas, em vários países existem ainda isso, né? Que o povo não pode falar, ele não pode trazer a voz, ele não pode se colocar, ou discordar, né? Porque precisa ter um controle. E ele fala assim que a verdade não precisa de defesa, né? Não precisa ter uma verdade, alguém que precisa controlar essa verdade. A verdade é a verdade. Então, tem países que te bloquearam, né? Te bloqueiam. Então, ele fala assim. É normal da gente parecer com os nossos pais, porque nós viemos a partir deles e é a nossa primeira autoimagem. Então, a gente tem que se libertar disso. Não querer corrigir os pais, mas se libertar. A gente já pode ver com as nossas próprias visões daquele que nos criou. Então, ele fala: liberte-se. A autoimagem é a imagem de Deus que te criou para um propósito. A imagem é um espelho. Então, desde que você nasceu, estão jogando barro nesse espelho. Então, você é um espelho para criar, para ter essa imagem, o máximo da sua potencialidade. Só que desde que você nasceu, o meio que você nasceu, natural de preservação, embaçaram essa imagem, colocaram um barro perante esse espelho e você não consegue se enxergar na totalidade. Você vê tudo borrado, né? E ele fala: o que vamos fazer hoje é limpar esse espelho, remover tudo que está ali nesse espelho, né? Daí ele conta, ele traz uma história ali que aconteceu com ele, que ele falou assim que ele colocou um sistema de ar-condicionado na casa dele muito, muito caro, muito potente, e ele tem 2 espelhos na casa dele que ele mandou tirar, porque ele passou um dia e viu uma manchinha no espelho e foi ver
a parede estava lá com toda a tubulação do ar-condicionado, era para ter impermeabilizado tudo, mas alguém foi fazer um furo depois e deixou ali um vazamento, né? Deixou ali uma brecha. E por essa brecha foi vazando essa água, mas não se percebia no espelho. Daí teve um dia que ele passou junto com o rapaz que arruma lá a casa, e eles viram uma luzinha passando pela fresta. Então, daí naquela luzinha que passava pelo espelho, eles foram abrir e realmente a parede estava toda embolorada, né? Então, por uma brecha foi entrando essa água e realmente embolorou todo esse espelho. Então, ele fala assim que isso é só para a gente pensar o quanto que às vezes a gente deixa uma brecha e a água por trás ali vai minando, vai embolorando, e você precisa de uma luz para poder limpar esse seu coração, limpar esse espelho. Então, ele fala assim, não se preocupe, nós vamos achar essas rachaduras, né? Que às vezes está encoberto ali, está no seu íntimo. Daí ele fala, traz também uma outra referência para a gente pensar, que ele falou que os cientistas mandaram, né, lá da NASA, mandaram o maior telescópio do mundo, que era o maior espelho, que é o telescópio Hubble, que era um espelho enorme, mandaram para a atmosfera para poder tirar foto de todo o sistema, né, solar. E a hora que chegou lá, ele ia tirar a primeira foto, todo mundo estava comemorando aqui na Terra, e a hora que foi tirar a primeira foto, ela veio borrada, porque eles descobriram que esse espelho ele estava empenado, ele não estava reto. Então, as fotos que ele estava mandando eram borradas. Então, que ele falou? Triste dia, né? Eles tiveram que mandar um outro para poder ser trocado lá nesse telescópio. Então, eles tiveram que remandar esse espelho. Eles não conseguiram usar esse espelho. Então, quando o espelho ele está com qualquer defeito, deformidade, ele não vai refletir a sua imagem, né? Então, você tem que trocar esse espelho, a forma como que você olha para você mesmo. Então ele falou que você precisa ter um alvo, você tem que ter clareza, você tem que ter 100% clareza nesse espelho, naquilo que esse espelho vai repetir. Então você tem que ter mente clara, construir uma imagem na sua imaginação de quem você é. Então você tem que imaginar Deus e imaginar você. Daí ele fala para a gente criar um código, né? Que é para ele falar assim: eu sou o ISD, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou, né? Daí perguntaram para ele, mas Pablo, em qual camada fica? Na consciência, no subconsciente ou no inconsciente? Daí ele vai, traz um desenho, que é um círculo, coloca dentro desse círculo várias setas para vários lados e coloca uma bolinha bem pequenininha. E ele fala assim que todo esse círculo, ele é o nosso inconsciente. E aquela bolinha é o nosso consciente, né? Isso a PNL explica, né? Que o grande parte nossa é igual um iceberg que está para baixo, submerso, e uma pequena parte está aí para o nosso consciente, né? Aquilo que a gente traz à luz da consciência. Então ele fala assim que o tempo todo nós somos bombardeados por essas setas e vai entrando no inconsciente. Então só que a gente não sabe quais setas são boas ou ruins. Elas vão entrando e poucas só que passam para o consciente, né? Para a camada do consciente. Às vezes alguém fala mal da gente, fala algo que tá ruim e aquilo vai para o nosso inconsciente e aquela seta entra. Por quê? Porque ela não veio para o consciente, ela foi para o consciente. Daí ele traz também uma parábola da Bíblia para explicar isso, que ele fala assim que quando Deus mandou Moisés lá para o Egito, que Deus falou assim, e Moisés fechará o coração, ou não, Faraó fechará o coração. Daí ele imagina como que fechou o coração, né? Ele imagina assim que quando chegou lá Moisés para falar, fazer tudo aquilo, pedir tudo,
o faraó, ele ficou muito fechado, né? Ele não aceitou. Então, como que o Pablo imagina isso? Lembrando, gente, que tudo é uma referência que a gente faz para explicar para a gente mesmo, para a gente mudar de nível, tá? Essas são as explicações do Pablo. Ele fala assim que ele imagina que para o faraó fechar o coração, veio alguém lá, alguém que era lá do próprio palácio do faraó, e falou: Faraó, ninguém do seu antepassado, seus pais, faraós do passado, arregou para esse povo, não vai você arregar agora. Né? Nunca ninguém baixou a cabeça. Daí ele fala assim que vem essa seta, que a gente não sabe se é do bem ou do mal, e o faraó fechou o coração, né? Então, isso entrou dentro da mentalidade ali do faraó. Então, ele imagina que é disso. Ele fala assim que é assim que acontecem as coisas, né? Vem essas setas ou então essas setas estão lá dentro do nosso inconsciente e elas vêm para o consciente às vezes. Então, a gente olhar essas frequências do que entra. Uma palavra é uma seta e uma palavra muda tudo, nesse caso do faraó. Daí ele trouxe um outro exemplo do dia a dia dele, que ele estava falando com o Marcos Paulo. O Marcos Paulo, que quando eles saem, às vezes de carro, eles vão às vezes devagarzinho ali dentro do próprio, ali do próprio, onde eles estão na plataforma, eles vão conversando ali, liga o celular, vão conversando. E o Marcos Paulo estava muito corrido, atrapalhado, incomodado, irritado, porque tinha muito lançamento. E ele estava ali agitado. Daí o Pablo falou: Mas o que isso importa? Então, o que isso vai mudar? Se acabar tudo isso, o que vai fazer alguma diferença para você? Daí isso que o Marco Paulo falou, não. Na mesma hora, ele mudou o estado. Falou, mas peraí, nada disso importa. Ele trouxe um outro exemplo, que ele estava numa live, acho que foi ontem, eu não assisti ontem à noite a live dele, e que ele estava assim incomodado e começou a falar umas coisas no palco porque o som estava ruim, estava com algum problema no som. Pablo estava assim alterado, ele se colocou assim que estava ali, estava incomodado com aquilo. E daí o Marcos Paulo falou no ponto dele do ouvido, falou: "Mano, relaxa. Quem tá vendo de casa não sabe que a gente tá com esse problema de som aqui." Daí ele falou que na mesma hora aquela palavra destravou, acabou, mudou. Então ele fala assim que as palavras são setas do bem ou do mal que entram dentro de nós para libertar ou para aprisionar. Então, uma só palavra muda tudo, para o bem ou para o mal. Daí, por isso que ele fala, são frequências. Essas informações são frequências. Então, um código, né? Se você Então, se você não equalizar o que vai entrar dentro da sua mente, qual que é a frequência, você vai perder ali as rédeas da sua vida, você não vai governar. Então, você tem que entrar na frequência, cuidar para aquilo que entra dentro de você. O que acontece? Sai da nossa consciência e a gente traz para o mundo real, para a nossa riqueza. Então, a gente vai organizando, né? Então, ele fala assim, faz algumas perguntas para nós. Quando você vai ter a consciência que você é filho de Deus? Quando você vai ter a consciência que você é herdeiro? Quando você vai ter a consciência que você é amado? Quando que você vai ter a consciência que você é salvo? Quando que você vai ter a consciência que você é reinante? Quando que você vai ter a consciência que você é próspero? Quando você vai ter a consciência que você é sábio? Quando você vai ter a consciência que você é resistente? Quando você vai ter a consciência que você é verdadeiro? Enquanto você não tiver essa consciência, você não prospera. É, Daí ele fala assim que já falaram para ele, né? Teve um cara que falou para ele: "Vou te matar, pá." Ele falou: "Tudo bem, se for pela vontade de Deus, não vou facilitar para você." Mas ele falou assim que já chegou também pessoas que falaram assim, pagaram 50 milhões, uma macumba lá na África para fazer você morrer. Ele falou: "Cara, não faz lógica. Não precisa pagar tudo isso. Alguém pode pagar alguém para mandar matar
tá. Ele falou, mas não tem lógica. Ele falou, Pablo, você não fica com medo? Ele falou, não, isso não entra dentro da minha cabeça, porque eu vou continuar governando, né? Então, ele fala assim que quando a sua cabeça é fraca, todas essas setas entram, porque alguém te fala alguma coisa e isso vai te paralisar, você vai ficar com medo, você vai ficar... Porque você não sabe de quem você é a imagem, você tem uma imagem fraca de você, né? Então, ele fala, não deixa essas setas entrarem dentro de você. Não quer dizer que você não vai ser o responsável, mas você não pode deixar isso abalar seu emocional. Daí ele falou assim que quando as pessoas começam a te perseguir, dobre a sua velocidade. Ninguém consegue te perseguir se você estiver numa velocidade alta. As pessoas não conseguem acompanhar. Agora vem o tratamento. Então, agora ele pede para a gente imaginar, né, com essa ferramenta poderosa que é imaginar, que é o tratamento. Então, eu vou parar de gravar e vou começar a gravar de novo, tá? Porque ele vai ficar 2 vídeos. Então, eu só paro de gravar e já volto.